Olha, tem uma mudança bem importante acontecendo, meio que nos bastidores, nos ambientes de trabalho aqui no Brasil. Uma nova regra acabou de entrar em jogo e agora a saúde mental passa a ser uma responsabilidade oficial das empresas. Vamos mergulhar nisso para entender o que muda na prática? Para a gente ter uma dimensão do tamanho do problema, vamos começar com um número global. Pensa só, 12 bilhões, esse é o número de dias de trabalho que são perdidos todos os anos no mundo inteiro por causa de depressão e ansiedade. É um número gigantesco. E claro, esses dias todos perdidos têm um custo, né? E que custo? A gente está falando de quase US$ 1 trilhão a menos na economia global. Isso mostra que, olha, saúde mental não é um problema só da pessoa. É uma questão econômica e social enorme. Então, os números mundiais já são bem alarmantes. Mas como é que essa história se desenrola aqui no Brasil? E por que essa urgência toda em criar uma lei sobre isso justamente agora? Se a gente olhar os dados de 2022 aqui no Brasil, a ansiedade já aparecia como a terceira maior causa de afastamento do trabalho. Mas o pulo do gato é o seguinte: se a gente somar ansiedade com depressão e reações ao estresse, a saúde mental vira, na verdade, a segunda principal causa de adoecimento. É um sinal de alerta que ficou impossível de ignorar. Bom, diante desse cenário, a resposta do governo veio. E ela veio na forma de uma atualização numa regra bem importante de segurança no trabalho, trazendo um foco que antes simplesmente não existia. E aqui está a grande virada de chave. A norma regulamentadora número 1, a famosa NR1, agora diz com todas as letras que todas as empresas, sem exceção, precisam identificar, avaliar e controlar os riscos psicossociais. O que antes era só uma boa prática, agora virou obrigação. Tá, mas o que exatamente a lei quer dizer com fatores de riscos psicossociais? De forma bem simples, são aqueles perigos que nascem do jeito que o trabalho é organizado e gerenciado, sabe? E que podem acabar afetando a nossa saúde psicológica, física e até social. Isso não é nada teórico, viu? A gente está falando de problemas muito reais do dia a dia: assédio, excesso de tarefas, falta de apoio da chefia, comunicação ruim ou até aquele isolamento que o trabalho remoto pode trazer. A lei agora basicamente diz que as empresas não podem mais fechar os olhos para isso. Certo, então a lei exige que as empresas olhem para esses riscos. Mas como é que isso funciona na vida real? Qual é o plano de ação que agora é obrigatório seguir? A NR1 desenha um caminho bem claro, que tem que fazer parte do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, o GRO, e do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, da empresa. Tudo começa com 4 passos iniciais, para preparar o terreno mesmo. Primeiro, a empresa tem que parar e pensar se precisa de ajuda de especialistas no assunto. Segundo, é fundamental envolver todo mundo no processo, da diretoria ao chão de fábrica. O terceiro passo é deixar bem claro quem vai ser responsável pelo quê. E por último, comunicar tudo de forma aberta e transparente para todos os trabalhadores. Ok, depois de preparar o terreno com esses primeiros passos, como é que essa avaliação de riscos acontece de verdade no dia a dia da empresa? Para descobrir e avaliar esses riscos, as empresas têm basicamente 3 estratégias principais na mão. Elas podem ser usadas sozinhas ou até combinadas. Vamos dar uma olhada em cada uma. A primeira é ir lá e observar o trabalho acontecendo. Isso inclui, claro, conversar com quem está fazendo a tarefa. É sobre entender como o trabalho é feito na realidade, não só como ele foi planejado no papel. Outro caminho é fazer oficinas, workshops, juntar equipes ou setores específicos com alguém mediando a conversa para discutir abertamente as condições de trabalho e encontrar os pontos que estão pegando. E a terceira via são os questionários padronizados, onde o anonimato é a peça-chave. Principalmente em empresas muito grandes, isso ajuda a garantir que as pessoas se sintam seguras para dar respostas 100% sinceras. Vamos imaginar um exemplo prático. Um escritório identifica que a sobrecarga de trabalho é um risco. Bom, a empresa vai ter que criar um plano de ação com medidas concretas. Isso pode ir desde reorganizar a prioridade das tarefas, dar mais autonomia, garantir que as pausas sejam feitas ou até mesmo contratar mais gente. Certo, a gente viu todo o processo. Mas, no fim das contas, o que é que tudo isso realmente muda na relação entre as empresas e os trabalhadores? E aqui surge uma dúvida muito comum. Esse processo todo serve para avaliar a saúde mental de cada pessoa individualmente? A resposta é um não, bem grande e claro. O foco total é em identificar e corrigir as condições de trabalho que podem deixar as pessoas doentes, e não em fazer um diagnóstico de cada indivíduo.
E esse quadro aqui ilustra essa diferença perfeitamente. A lei não quer saber da vida pessoal ou fazer uma avaliação clínica. Ela quer analisar as condições de trabalho, identificar os fatores de risco e, com isso, prevenir que o adoecimento aconteça. Não é terapia, é prevenção no ambiente de trabalho. No final das contas, a palavra-chave é essa: prevenção. O grande objetivo é criar um ambiente de trabalho que proteja a saúde de todo mundo. O foco é mudar o sistema e não só apagar o incêndio quando alguém já tem um problema. O que essa nova regra faz é, oficialmente, colocar a responsabilidade pela saúde mental no ambiente de trabalho nas mãos dos empregadores. E isso deixa uma grande pergunta no ar. Será que isso pode ser o começo de uma verdadeira transformação na cultura de trabalho que a gente tem no Brasil? Bom, o tempo vai dizer, mas a ferramenta para essa mudança já está